Me chamo Michele Formentin, sou uma das cofundadoras da Amapá Telhas e vou contar um pouco da nossa história. A Amapá Telhas foi fundada por duas famílias, a família Rodrigues e a família Formentin. Pela família Formentin, meu pai foi convidado nos anos 90 para vir para o Amapá para instalar equipamentos de cerâmica numa indústria aqui. E ele veio e ficou. Enquanto meu pai estava aqui no Amapá, trabalhando para esse ceramista, eu, meu irmão e minha mãe estávamos em Santa Catarina. E lá nós começamos a empreender. Passamos por duas empresas de cerâmica também, locada. Só que o negócio não deu muito certo. Nós sempre com essa vontade de querer empreender e a única coisa que a gente sabia fazer era essa parte de cerâmica. Meu pai começou a trabalhar, depois o meu irmão era pedreiro na época também, visitou várias empresas na época e a gente sempre com esse objetivo de procurar algo melhor. E nos anos 2000, o estado que estava mais em desenvolvimento era o estado de Tocantins, Palmas, e foi lá que nós ficamos durante 2 anos e decidimos empreender em Palmas, aí colocar a nossa primeira olaria, né, digamos assim, porque é uma empresa pequena, a primeira olaria lá em Palmas. Então a gente começou, só que quando chegou no finalmente, faltou recurso para a gente colocar o transformador. Aí o meu irmão, a quem recorrer foi meu pai, ele veio até o Amapá e ele veio para cá a convite de um outro ceramista para ele construir um forno. Ele veio para cá, ele construiu o forno. Com esse recurso do forno, ele retornou para Palmas e conseguimos colocar o transformador. Só que nessa vinda ao Amapá, ele pesquisou mercado. Nessa pesquisa de mercado, ele viu a oportunidade de fabricar telhas, porque até então nós só fabricávamos tijolos, né? Tijolo pequeno, que é hoje o famoso tijolinho. E ele viu aqui a oportunidade de colocar uma cerâmica de telha, só que não tínhamos recurso. E nesse ceramista, que no caso era o seu Isaías, ele fez uma proposta para o Sérgio. Ele falou assim: Sérgio, eu dou a cerâmica como está agora aqui para você tocar e 50% a gente divide o lucro. Só que o Sérgio já tinha a cerâmica lá em Tocantins, né? E aí ele ficou tentado, porque ele viu uma oportunidade muito boa, porque as telhas do Amapá não era fabricado aqui, era fabricado no Pará. O preço delas na época era bem caro, na época estava R$800, se eu não me engano. E a gente ele pensou, só que ele retornou para lá e lá inauguramos a empresa, né, bem pequena, ficamos lá por alguns meses. Nesse tempo, ele teve a ideia, o Sérgio, né, ele teve a ideia de vender a cerâmica lá e falou com o seu Isaías, Isaías, eu coloco a cerâmica contigo, mas os teus maquinários estão muito ultrapassados. Eu vou comprar maquinário novo e faço sociedade contigo. Aí tudo que nós vendemos a empresa, tudo que nós tínhamos trocamos a empresa por uma caçamba. Essa caçamba a gente foi para Santa Catarina, trocamos por máquinas e chegamos ao Amapá. Chegamos ao Amapá no dia 31 de maio de 2002 e na época, a primeira expofeira que nós trabalhamos foi em setembro de 2002. Nós conseguimos fazer umas telhas e nós fizemos a apresentação dela na expofeira e foi um sucesso, porque o preço que nós colocamos foi 50% abaixo do preço de mercado. E na época, imagina, eu tinha 21 anos, faz muito tempo. E a gente, até hoje, daquela época, os clientes que compraram com a gente são clientes até hoje. Então a gente começou a fabricar essas telhas, só que a gente viu que tinha que fazer um investimento maior. E nesse investimento maior, a gente tinha que sair do espaço onde nós estávamos. Então foi por isso que surgiu meu pai novamente, apresentou o seu Wagner, que no caso é o patriarca da família Rodrigues, né? Apresentou o seu Wagner, na qual a gente conheceu e fizemos a sociedade. E aí nós fundamos a Amapá Telhas. Ela começou a questão da construção ainda no ano de 2002
e oficialmente abrimos a empresa em fevereiro de 2003. E aí começou a trajetória da Amapá Telhas. A Amapá Telhas ela foi fundada com o propósito de inovar. Ela já começou inovando, ela já começou produzindo somente telhas, tanto é que o nome foi bem genuíno. O nome dela é Amapá Telhas, só que o nome fantasia é Telhas do Amapá. Nós sempre queríamos informar que a telha era fruto do Amapá, que era produzido aqui. Então só que o nome que pegou foi o nome Amapá Telhas. Tanto é que hoje é a empresa conhecida mais por tijolos, mas ainda o nome dela ficou Amapá Telhas. Então a gente começou essa trajetória, sempre com o propósito de levar o melhor produto para o cliente. Cobrir o Amapá com qualidade foi nosso primeiro slogan na época, e eu creio que boa parte dos lares do Amapá são cobertos com telhas da Amapá Telhas, que a gente prima muito por qualidade. O primeiro que eu levo em consideração foi desafiador, foi produzir. Quando a empresa inaugurou, a primeira telha que nós produzimos, que nós fabricamos, o caminhão na frente da empresa tombou e nenhuma telha quebrou. Isso já foi um marketing muito importante, porque a rodovia parou e a gente teve que recolher essas telhas. E nesse recolhimento o pessoal viu que a telha era de qualidade, porque tombou do caminhão, porque não estava muito bem amarrado e não quebrou nenhuma telha. Então aquilo ali foi assim foi um marco, foi importante para nós saber que a gente fizemos um produto de qualidade. O segundo foi a gente inovar com a entrega paletizada, que até hoje as empresas hoje, todas elas ao Amapá, eles seguiram essa tendência. Eles ainda continuam, eles fazem entrega paletizada. Tem feito investimento no forno contínuo, porque isso deu qualidade, você teve produtividade, você melhorou o ambiente de trabalho do nosso funcionário, porque a parte mais delicada de uma indústria cerâmica é o setor de queima, porque ele é muito manual. Então a empresa ela sempre teve esse olhar, ela sempre queimou com insumos, com restos de aproveitamento de outras atividades, serragem, caroço de açaí. Nunca queimamos com lenha aqui na empresa. Outro marco importante, como não foi diferente para outros empresários, né, a nível de mundo, mas foi a pandemia. Então para mim, foi interessante ver o quanto a nossa equipe é engajada, quanto a nossa equipe é comprometida, porque nós fizemos uma reunião aqui na empresa, deixamos livre os funcionários para trabalhar ou não, e a maioria deles precisaram e ficaram trabalhando, mas por livre e espontânea vontade. Então aquilo ali segurou e teve uma força muito grande, porque a gente conseguiu se manter num momento muito delicado. Não posso deixar de falar do nosso carro-chefe, que é o tijolão, né? Esse material foi lançado já faz bastante tempo e teve uma aceitação muito boa no mercado, revolucionou o setor de construção civil. Então hoje o pessoal, os clientes procuram o tijolão pela praticidade de construção, pela economia, e a empresa que colocou esse nome também. O nome tijolão foi criado pela Amapá Telhas. E no ano de 2022 a gente lançou agora o tijolaço, que é um tijolo maior que esse, que é para atender a uma demanda específica dos construtores, fazer uma casa com conforto térmico, acústico. Então a empresa ela não para, ela sempre está inovando, sempre está procurando alternativas, procurando soluções para apresentar para os nossos clientes, consumidor final, construtores, e temos nossos revendedores que trabalham com a gente, revendendo nosso material. Para mim, o futuro da Amapá Telhas já começou. Nós idealizamos no ano de 2022 a criação do departamento de inovação e agora, esse ano 2023, nós estamos vivenciando isso. Nós criamos esse departamento, temos pessoas engajadas, comprometidas para a gente lançar essa nossa terceira linha de produtos, que vai nascer uma marca de revestimentos com foco na sustentabilidade,
para atender o mercado local, para atender o mercado nacional. Desejo que vocês curtam o nosso espaço, que vocês acompanhem os nossos lançamentos. Tem muita coisa boa vindo por aí.